primeira instância após o Carnaval. E aqui eu volto a conversar com a professora Márcia Tiburi, professora Márcia, para tentar decifrar essas duas figuras masculinas, Vorcaro e Toffoli, né, que parecem não enxergar limites para a sua atuação, que precisa, né, ser regida pela lei, né, pelos acordos sociais que foram construídos ao longo das décadas, né, para que a gente conseguisse viver em sociedade, né? E aí a figura do Vorcaro, que ostentava grandes mansões, né, automóveis caríssimos, conseguiu aí atrair relações das mais diversas, e agora Toffoli também, concentrando tudo com ele, fazendo acareações no meio de um recesso, né? Também não deixa de ser um tipo de violência vinculada à figura masculina. Se a senhora pudesse aprofundar mais essa ideia. Então, a gente pode colocar a masculinidade como uma performance, né? Ou seja, a cena. Então, essa cena ela tem um valor na sociedade do espetáculo que é justamente um valor de capital. A gente poderia dizer assim que a imagem de um homem viril, rico, poderoso, é uma cena que ela mesma já tem um efeito de poder e ela já vale como um capital na sociedade do espetáculo. Isso é muito curioso. Então, esses homens jogam com isso, com certeza, desde o momento em que o sujeito com o seu carrão vem tentar conquistar uma mulher, né? Isso é uma coisa muito antiga, aquele homem que passava na rua com o seu Chevette, o seu Maverick, no passado, fazendo desfile para as mocinhas. Enfim, estou dando um exemplo assim para a gente entender que se trata de uma cena, dessa cena do homem, do macho como capital. E a gente pode até falar no Brasil, pelo mundo afora também, do macho grotesco como uma espécie de capital. É isso que o Donald Trump faz, e Bolsonaro fez muito. Se a gente for a outros exemplos que hoje também estão presos, aquele Daniel Silveira, por exemplo, esses homens sempre usaram o machismo e as suas figuras de machos machistas, né, de homens violentos, como uma imagem de força e de produção de poder. Então, isso contou muito na política, a gente chama isso de grotesco. No passado eu escrevi muito sobre isso, que eu chamava de ridículo político, então era essa mistura de graça, mistura de pessoa que está numa boa, como o Vorcaro fez, né? Eu não estaria aqui de tornozeleira, né? Como se fosse normal, como se fosse banal. Ele está fazendo uma coisa horrível, sem escrúpulos, desrespeitando os rituais, digamos, básicos, éticos, né, que um cidadão deveria ter, sem falar dos rituais políticos, judiciários, se a gente estivesse falando em ética, mas, aliás, a ética é uma coisa que está faltando discutir no Brasil contemporâneo. E aí, então, digamos, isso que vai desde a violência explícita, da gritaria, como a gente via Bolsonaro fazer, até essa cena do homem com sua roupa, com sua toga, com seu paletó, sua gravata, com seu carrão. Tudo isso são cenas da masculinidade que exercem efeitos de poder sobre as pessoas, desde a moça que fica vendo o carro do sujeito passar, até a cena na televisão, até, enfim, as gritarias mil nos púlpitos por aí. Então, é disso que a gente está falando, desse uso dessa imagem como efeito de poder. E que conta muito na política, porque a política hoje está também misturada com a vida do espetáculo, com a sociedade do espetáculo. Quero dizer, nós vivemos hoje em telas. As telas são acessíveis para todo mundo, tanto na posição de espectador, quanto na posição de pessoa que faz, que produz imagem. Então, qualquer pessoa pode abrir seu canal de YouTube hoje e se tornar um influencer, inclusive se tornou uma nova profissão. E isso pode parecer uma grande novidade, mas já estava em germen lá na época, lá nos anos 20, nos anos 30, quando o cinema começou a ficar importante, quando a rádio era super importante também na sociedade, que é o tempo também em que surge o fascismo. Então, Mussolini sabia como usar essa cena, Hitler sabia como produzir
usar e fazer, né, e fazer acontecer essa cena, que foi uma das figuras mais importantes na história da publicidade, que nasceu no século XX e que tem necessariamente um nexo com essas imagens técnicas, né, com a produção então do cinema, do rádio, depois, a partir dos anos 50, a televisão, e hoje em dia isso está num nível absurdo para nós, porque a gente vive, então, na era digital, onde tudo isso se tornou molecular, tudo isso é metabólico, as telas e a produção de imagens técnicas, ela faz parte da nossa vida. A gente tem acesso a um smartphone, todo mundo tem um smartphone na mão, produzindo imagens, algo que era absolutamente inimaginável há 100 anos atrás, para falar de um tempo muito longo. Mas é disso que a gente está falando, então, desses homens que fazem essa cena, e o cínico também a cena cínica, o elemento cínico nessa cena também é muito importante. Também é uma característica velha dos fascismos, mas não estou querendo dizer com isso que o Vorcaro seja um fascista, não é isso. Eu estou só dizendo que essa estratégia do cinismo, ela faz parte dos homens do poder e dos homens da política. Então, é uma grande saída. Quando você está acuado, você finge que não tem nada demais, você age como se fosse uma banalidade, e assim você contribui para a produção daquilo que uma filósofa judia chamou de banalidade do mal, a Hannah Arendt. Você faz esse jogo, produz, né, junto com todo mundo que está nessa cena do poder, esse discurso cínico. E no Brasil isso cola muito. As pessoas aderem com facilidade a esse discurso cínico. Obviamente, quando você não é um cínico, o lugar que você está ocupando é o do otário, e os brasileiros assim parecem ter uma devoção a essa posição de otários ou a essa posição de cínicos que fingem que não é com eles o que está acontecendo. E isso virou tecnologia política, isso é estratégia política, que eu acho que, obviamente, como a política é praticamente toda dos homens, isso é usado muito pelos homens de uma maneira geral, porque o efeito de poder que isso causa é gigantesco. E quando eu falo de efeito de poder, é a entrada que você tem para manipular as grandes populações, as massas, e levar todo mundo com você. Basta você fingir, enfim, uma posição de que você tem razão e de que as pessoas estão ou exagerando, ou sendo injustas com você, ou não estão querendo entender, ou estão fingindo, enfim, mas acho que tem esse jogo muito, sobretudo, do exagero, né? Os outros estão exagerando. Eu roubei 12 milhões e o exagero, eu desviei, eu fraudei 12 bilhões, é o jogo, o número que está em jogo, e os outros é que estão exagerando. Então é fascinante de assistir. Se fosse só uma ficção, seria realmente algo assim muito instigante de assistir, mas como se trata da vida das pessoas, de pessoas que trabalharam a vida inteira para ter uma aposentadoria, de pessoas que estão sendo privadas de seus direitos elementares em função de uma roubalheira desse nível. Então, realmente espero que haja justiça, mas infelizmente, inclusive, personagens da justiça estão envolvidos nisso. Então, quem fará a justiça em relação a esses personagens, como esse Dias Toffoli, que é mais um. Mais um. Quem nos salvará? Também estou aqui triste, professora, com esse cenário, porque realmente é desolador, né? A gente observar essa banalização dos crimes, como a senhora muito bem destacou, com o uso de muita performance, com o uso de instrumentos pela figura masculina ao longo dos séculos. A gente vê, né, as coisas se transformarem, a tecnologia avançar e esses instrumentos continuam sendo utilizados pela figura masculina para manter o seu domínio, para exercer o seu poder, infelizmente para praticar muita violência. Queria agradecer demais a participação da senhora analisando, né, esses casos aqui da nossa política e também da nossa economia. Com certeza a filosofia ajudando muito a gente
a colocar luz sobre toda essa situação e tentar enxergar uma solução. Tá difícil, mas a gente é persistente, a gente quer ver um Brasil melhor, com certeza, com menos cínicos e com menos otários. Professora Márcia Tiburi, muito obrigado, forte abraço. Obrigada, um abraço, tchau, tchau. 8h41, dando sequência aqui ao nosso Povo News, obrigado pela sua audiência.